Vamos falar agora do segundo trimestre, né, que começa lá entre 12 e 14 semanas, né, de acordo com cada literatura, mas é mais ou menos essa fase, que eu costumo dar o nome que é o trimestre da disposição. Normalmente, né, a maioria de vocês já passaram pelaquela fase mais chata do sono, desses enjoos, né, apesar de algumas prolongarem um pouquinho, e aí eu começo a ficar mais disposta. Para mim é a fase que a maioria das gestantes chegam, que teve a liberação do médico. A maioria dos médicos liberam para começar uma atividade física, né, como o Pilates, começar alguma atividade nova a partir desse segundo trimestre, mas por segurança mesmo. Se vocês já praticavam alguma atividade física, sendo que ela não fosse de nenhuma de impacto, de risco de queda, normalmente os médicos deixam continuar fazendo nesse primeiro trimestre. Então, se vocês não sentiram tanto esse desconforto, no segundo trimestre vocês com certeza já estariam bem mais ativas para continuar essa atividade. Mas a grande maioria realmente começa, se sente muito mais segura, né? Lidar com gestantes, a gente tem que pensar nessa parte psicológica, né, desse medo de acontecer alguma coisa, e no segundo trimestre, não que esteja totalmente livre de acontecer alguma alteração, mas nesse segundo trimestre, com certeza, né, o bebê já está mais formado, aí fez o morfológico, o ultrassom morfológico, já está mais tranquila, e aí começa a fazer uma atividade. Cada gestante vai ser única, então eu posso falar que é o momento da disposição e algumas ainda não estarão tão dispostas. Então, eu estou acostumada, às vezes, a receber gente nessa fase que, eu quero fazer tudo, eu quero começar a nadar, eu quero fazer pilates, eu quero fazer musculação, eu quero fazer 1000 coisas, né? Apesar de que, pelo menos aqui em São Paulo, é muito difícil colocar muitas coisas na rotina, além de trabalhar, né? Porque as gestantes que eu recebo trabalham bastante e aí acaba tendo dificuldade de colocar uma rotina de exercício no seu dia a dia. Mas normalmente chega assim, então eu quero fazer o Pilates 2, 3 vezes por semana, eu quero me preparar para o parto, tudo que eu puder fazer, esta é a fase realmente da disposição, né? Mas agora nesse segundo trimestre que realmente começa a ter essa parte física de agora eu vou começar a parecer que estou grávida, o abdômen vai ficando mais inchado, as primeiras semanas ainda do segundo trimestre é aquele, parece que está meio gordinha e não está grávida, e aí às vezes as pessoas confundem, então algo que acontece bastante é querer chegar nessa fase e começar a acentuar as alterações posturais, que eu vou falar disso também em outro vídeo, para tentar ver se a barriga aparece mais rápido, né? E aí isso é um erro muito comum que vocês não devem fazer. E aí eu sempre falo para todas as gestantes que eu atendo que assim, pode aguardar que vai chegar essa barriga, ela vai pesar, ela vai te incomodar e vai chegar a hora que você não vê a hora de nascer por conta disso. Então não precisa ter essa ansiedade da barriga aparecer e acabar intensificando algumas alterações posturais que nesse segundo trimestre, com certeza, eles se acentuam mais ainda, né? Então, como começa a aumentar mais a barriga, então tem a tendência de aumentar a curvatura lá da lombar, então de mudar a forma de caminhar. Algo muito comum também durante a gestação são as quedas, né? Por conta dessa instabilidade articular, é como se a gente fala que a gente fica mais aérea, com mais instabilidade. Eu esqueci agora a palavra de falar para vocês, que a maioria das gestantes acabam falando, né? Que estar gestante é um negócio de esquecer as coisas, que é básico, né? Mas é como se a gente estivesse caminhando num solo, como se eu tivesse sempre com estabilidade, né? Algumas falam que percebem muito isso, e aí é muito comum, né, essa questão de acabar tropeçando no lugar que sempre andou. Então, por isso que até é algo que a gente fala bastante para evitar o uso de salto alto, né? Não é a questão do salto alto, tem gente que acha que é porque vai aumentar a curva da coluna, enfim, é uma questão mesmo de ter um cuidado com quedas. Então, às vezes, quando a gente pensa em fazer uma atividade nova, algo que o corpo nunca fez, tem que tomar bastante cuidado com situações de equilíbrio, né? O Pilates, a gente até trabalha algumas coisas de equilíbrio, mas se você realmente nunca fez, a gente vai tentar evitar certos exercícios e trabalhar com formas mais estáveis para que não tenha nenhum risco de queda nessa fase. Então, às vezes, algumas gestantes me perguntam, mas eu posso fazer atividade tal, enfim. Quando a gente pensa numa atividade para uma gestante, a gente tem que pensar o que pode fazer mal para ela, o que pode fazer mal para o bebê e o que pode ter um risco de queda, né? O risco de queda que pode
levar algum dano para o bebê, né? Então, principalmente cair em cima da barriga, mas ou então levar um susto, tudo isso impacta bastante durante a gestação. Então, tem que ter cuidado nesse segundo trimestre, porque apesar de toda essa disposição, é importante que a gente cuide, né, durante os exercícios, durante as atividades, mas também no dia a dia, né? Às vezes no começo da gestação eu até esquecia que estava grávida e saía correndo para alcançar alguma coisa, e aí a gente não pode esquecer disso. Quando a gente usa muito a frase, gestante não está doente, gestação é saúde, né? A gente está gerando uma outra vida, não é para ficar se encostando pelos cantos, dormindo, enfim, mas tem que ter cuidado, né? A atividade física ela tem que ser direcionada e ela tem que trazer benefício. Não só a gente ficar pensando em o que não faz mal, mas assim, fazer algo que realmente faz bem. Não tem por que eu ficar trabalhando exercícios que talvez não vai fazer mal para a mãe, para o bebê, mas também bem não vai fazer. Então, por isso que é importante a gente sempre estar com profissionais especializados que saibam de cuidar de todas essas alterações. Eu posso ter uma gestante com 20 semanas, né? Que ela esteja super disposta para exercícios, para fazer coisas novas, para fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ela pode fazer todos os dias, mas eu posso ter gestante que com 20 semanas, uma vez por semana para ela já fica muito cansada e ela não consegue, não tem disposição para mais nada. Eu costumo falar que o exercício ele te traz mais disposição, né? Mas eu não posso obrigar alguém a fazer alguma atividade, obrigar a fazer um exercício, e eu quero assim sempre levar o exercício para que vocês realmente percebam isso no corpo, o benefício. E aí isso é um ciclo, né? Quanto mais você se sente bem, você vai querer continuar fazendo aquela mesma atividade. Não tem porquê vocês odiarem, por exemplo, eu detesto esteira, detesto caminhada, não gosto, então eu tento suprir isso de outras formas. E não adianta eu querer falar, não, você tem que fazer caminhada 2, 3 vezes por semana, que a indisposição dela para essa atividade vai acabar que não trazendo benefícios, né? Ela não consegue perceber, vocês não conseguem perceber o quanto fez bem isso para mim, se você vai com aquela má vontade, não é isso. Então, tem que realmente ser uma atividade que me traga os benefícios e que vocês se sintam